Hora do time profissional do Flamengo, que no domingo enfrenta o Corinthians. Vamos conectar as manchetes do Marvel? Vamos lá. Meu esporte preferido aqui no Redação. A manchete do Extra hoje é a seguinte, ó. Manchete muito bem humorada. Quem dá jeito no Mengão? Aí coloca lá um jogador de botão que supostamente... Eu adoro jogar botão, você gosta, Rogério? Eu jogava mais videogame na minha infância, jogo mal. Você é mais jovem que eu. Nada. E esse jogador de botão supostamente saberia armar o time melhor que o Zé Ricardo. Que corneta com o Zé Ricardo no Rio de Janeiro, hein? Não? Isso aí foi uma brincadeira, uma figuraça, o Hamilton, que é dono de uma loja de botões no Andaraí. E é um pouco também, a gente usou essa figura também para discutir se é só o Zé Ricardo que tem culpas no Flamengo. Mas o Flamengo está precisando de um jeito, na sua opinião? Eu acho que assim, o Flamengo, se tem uma coisa que é fato, o Flamengo nunca tinha tomado 4 gols num jogo deste ano. E tomou num momento bastante decisivo. Isso é preocupante, porque o time não vem de grandes atuações, ganhou com muita dificuldade do Coritiba, vem demonstrando no Campeonato Brasileiro uma dificuldade para perseguir o Corinthians, e tudo isso preocupa o torcedor. Então, eu vi ontem aqui no Redação que o pessoal estava discutindo se tinha sido se seria um vexame ser eliminado pelo Santos. Não pela grandeza do Santos, mas é pela vantagem que você constrói. Entendeu? Acho que todo vascaíno vai se lembrar daquela Mercosul que o Palmeiras tinha 3-0 na final e perdeu. Se o Santos ganha, por exemplo, de 2-0 e leva no pênalti, não é um vexame. Não. 2-0, 2-0, pênalti, puf. Agora, você faz 1-0 e toma um 5-2 depois, seria um vexame. Como foi o 4-1 do Atlético Mineiro, numa circunstância muito parecida, qual eu acredito. Para o Flamengo, naquela ocasião, foi um... Eu vou rodar números do Flamengo e do Corinthians no ano, e se lá em janeiro alguém falasse que eles iriam se enfrentar nessa rodada com o Corinthians com números tão melhores assim do que o Flamengo, a gente diria que o cidadão era maluco lá em janeiro, né? Claro. Ainda assim, esses números, podemos todos quebrar a cara se fizermos projeções baseadas nesses números, né? O jogador, o Flamengo tem para ir lá em Itaquera e sair com a vitória. É uma prova só que não basta o contra-cheque para fazer gol. Você tem que ter competência, tem que ter um trabalho bem feito. Os números indicam tendências. Tendência. Mas você tem que fazer a leitura correta. A realidade um dia comprova essa tendência ou não. Mas o futebol é o único esporte capaz de derrubar a estatística. A estatística no futebol ela serve como um apoio, números servem como apoio, mas eles precisam ser contextualizados. Claro. Né? E a gente vê falhas hoje no processo do Flamengo, no processo do futebol. O Zé Ricardo, ele fecha falha no processo do Corinthians, né? Eu acho que há falhas na administração do Corinthians que, pelo incrível que pareça, não estão interferindo no trabalho do Carille. Isso é verdade. São universos diferentes o Corinthians. O Carille está se protegendo de uma gestão que não é boa, na minha opinião, no Corinthians. Mas vamos lá. O Zé Ricardo, ele divide a opinião de uma maneira interessante. Né? Porque hoje, quem defende o Zé Ricardo parece que não tem o direito de criticar o Zé Ricardo, porque defende. Como se uma coisa estivesse atrelada à outra. E quem critica o Zé Ricardo parece que quer a demissão do Zé Ricardo. Não dá para encontrar um meio termo? Eu acho que isso, eu não quero a demissão do Zé Ricardo. É passivo de críticas sem que ele mereça uma demissão. Exatamente. Eu acho isso. Exatamente. Mas ele está dividindo a opinião, movimentando uma certa histeria, na minha opinião. Sabe o que eu acho, André? O Marvel até me perguntou antes do programa, qual é o teu diagnóstico e tal, o que você acha assim? Eu acho que o Zé, e você até citou o exemplo do Tite, depois você cita o exemplo do Tite, eu acho que o Zé ainda não conseguiu cortar o cordão umbilical com os caras que o apoiaram ano passado, quando ele ainda era um técnico da base, que estava fazendo a sua primeira experiência em time profissional. Ele assumiu no lugar do Muricy, não é fácil. O time não estava bem, tinha acabado de ser eliminado pelo Fortaleza da Copa do Brasil, vinha capengando 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, e o Zé conseguiu dar uma estabilidade ao Flamengo que o fez brigar até as últimas rodadas pelo título, um pouco antes, mas depois por uma vaga na Libertadores. Enfim, e esses caras, muitos deles continuaram no elenco, quase todos. O elenco mudou muito pouco em relação ao ano passado. E de certa forma, eu acho que o Zé tem uma dívida de gratidão com esses caras no vestiário. Tanto que no jogo contra o Santos, o Flamengo termina com 5 jogadores que a torcida não gosta. Claramente não gosta. O Muralha, o Rafael Vaz, o Márcio Araújo, o Ilharão e o Gabriel, que não jogava desde maio, desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que estava machucado. Então, assim,
O Zé confia nesses caras de alguma forma, e eu acho que mais do que confia, ele tem essa coisa da dívida de gratidão. Ele ainda não conseguiu falar, agora eu tenho que cortar. Agora, em vez do Gabriel entrar, vai entrar outro jogador. Em vez de eu colocar o Rafael, eu vou colocar outro jogador. Acho, é uma impressão, não é uma informação minha, é uma impressão. E você depois até corroborou com a coisa que o Tite uma vez deu uma declaração sobre o Corinthians, não foi? O Tite admite que o problema dele pós-mundial foi não pensar o Corinthians novo, foi pensar o Corinthians ainda campeão do mundo com os jogadores daquela conquista sem arejar o elenco. Ele trata isso como às vezes não é nenhuma coisa, é uma coisa instintiva, às vezes, não é nenhuma coisa pensada. Não, eu preciso dar um abraço nesse cara porque ele me... Não é, às vezes é instintivo mesmo. O cara olha e fala, ano passado foi assim. É a diferença entre você construir uma família, né? Aquela coisa da família que a gente vinha na seleção, né? Do escolar e tal. Mas a Copa do Mundo são 8 jogos, né? Você deu certo, ótimo. Depois o Campeonato Brasileiro a temporada é muito longa. E a preparação de uma seleção que vai chegar nessa Copa do Mundo, até você fechar o grupo, só fazendo essa analogia, porque o Tite disse, o grupo não está fechado, tem muita coisa aberta. Pelo visto, a experiência que ele teve no Corinthians mostrou que a longo prazo não dá para pensar assim. E aí tem esse erro político do Zé Ricardo, que quando esse torcedor é mais histérico, ele vê os 5 jogadores talvez que são os que ele mais detesta no elenco, ele se sente afrontado. É um negócio impressionante. Você vê, as reações são das mais loucas possíveis. E alguns jogadores facilitam isso, né? Porque gostam de andar no fio da navalha. E disfarçam, inclusive, falhas de outros jogadores. E aí vem a capa, quem dá jeito no Mengão.